amados, boa tarde na graça, na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Como é bom a gente saber que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, como diz a Bíblia. Queridos, hoje eu vou iniciar um novo assunto. Nós vamos ter 3 lives nessa semana que nós vamos falar sobre isso. E o assunto que eu vou tratar é abundância na escassez. Eu vou tratar esse assunto. Então veja bem, normalmente quando a gente fala escassez ou abundância, a nossa mente nos conduz logo para questões financeiras, para questões materiais, enfim, né? Todas essas coisas. Então quando a gente fala em escassez, eu já dei um estudo lá na igreja, né? Falando sobre como ser próspero na escassez, eu dei esse estudo, mas eu não vou tratar do assunto, né? Eu não vou tratar do assunto nesse aspecto único e exclusivamente material. Claro que o aspecto material, ele também está nisso, porque está dentro do princípio de Deus, está dentro do amor de Deus, está dentro da ação de Deus, está dentro do cuidado de Deus, ele atender a nossa necessidade. Então, eu vou tratar dentro de 3 áreas, e eu queria que você ficasse bem atento, porque são coisas assim, são comuns, mas que muitas vezes isso passa assim, a gente a ter a percepção de que Deus também se preocupa com essas coisas, que Deus está atento a tudo isso. Então, guarde bem isso aí. Eu vou falar na área material, mas não nesse aspecto só que você me ouviu falar agora, na área emocional, a escassez na área emocional, a escassez na área espiritual. Mas eu quero ler a Bíblia antes, eu quero ler o texto bíblico antes, que está em João 10:10, um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus. Eu acho que a maioria sabe, mas é sempre bom a gente citar a palavra de Deus, porque ela é a verdade, ela é a espada do Espírito, viu? Então eu vou ler aqui para você, que diz assim, ó, a intenção, João 10:10, a intenção do ladrão é roubar, matar e destruir. Minha intenção, diz Jesus, é dar vida eterna, vida com abundância. Então, nós sabemos que hoje, quando eu digo assim, nós estamos falando num contexto que hoje nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo hoje um contexto de muita escassez. Escassez de quê? Quantas pessoas ficaram doentes? Quantas? E ainda estão adoecendo. Então, a escassez de saúde é muito grande. A gente vê aí as pessoas correndo atrás, as pessoas indo atrás dos médicos, as pessoas indo para o hospital. Então, a escassez de saúde é muito grande. A enfermidade chegou, essa pandemia chegou e apanhou todo mundo desse jeito. E até hoje está assim. Então nós não sabemos como é invisível, é um inimigo que nós não temos a menor condição de lutar contra ele, porque nós não sabemos aonde ele está, de onde ele vem, não é? Que hora que vou encontrar com ele, não tem jeito, porque é invisível. Então, isso gerou uma escassez de saúde muito grande nas pessoas. Muito grande. E com isso, vieram tantas outras coisas que foram deixando as pessoas bastante machucadas, bastante aflitas, angustiadas, tristes. Então, vou tratar disso mais na frente.
na próxima live, quando eu estiver tratando sobre a escassez emocional. Mas hoje, então eu quero tratar, há uma outra escassez muito grande, que é a escassez de alimento. Graças a Deus nós podemos dizer que durante toda essa pandemia, toda essa situação, toda essa luta que nós estamos tendo, não faltou alimento. Tem alimento para se comprar, tem alimento para nós prepararmos a nossa comida e nos alimentarmos. Graças a Deus que nós temos. Mas olhe só, em outros países que nós temos notícia e as que não chegam a nós, quantas pessoas estão aí vivendo uma escassez de alimento sem medidas, sem tamanho. Então, isso é outra coisa que traz aflição, porque a pessoa com fome, a pessoa sem comer, a pessoa sem ver a possibilidade de ter alimento, ela simplesmente desmorona, porque é algo muito sério na vida dela. Então, isso é outra escassez de alimento que existe. E olha, meus amados, não adianta negar isso, existe, né? O Brasil, graças a Deus que o Brasil é um país que é um país assim muito abençoado pelo Senhor, porque é um país que produz muito, tem muito alimento, que abastece aqui e abastece uma grande parte de países aí, um grande número de países. Eles são abastecidos com vários produtos brasileiros. Mas nós só temos que dar graças a Deus porque nós não estamos tendo a escassez de alimento, mas há pessoas no nosso país, há pessoas que nós nem sabemos que elas estão vivendo aqui mesmo em Brasília, elas estão vivendo uma escassez de alimento muito grande. Então, presta atenção, quando você está na rua, você está no seu carro, presta atenção que você vê uma criança ou alguém chegar para você e pedir alguma coisa para se alimentar. Aquilo ali é porque ela está com fome. E a Bíblia, é clara, diz que nós devemos atender ao necessitado. Eu fico muito preocupado quando eu vejo a pessoa chegar e pedir alguma coisa para se alimentar. Olha, meu irmão, não cabe a mim fazer qualquer julgamento. Não cabe a mim dizer se ela está sendo sincera ou não. Não cabe a mim se ela está falando a verdade ou não. Ela está dizendo que é para alimento. Então eu ajudo de alguma maneira para que ela possa se alimentar. Essa escassez de alimento é muito grande. Nós estamos vendo isso aí, irmãos. Perto de nós, quem sabe, aqui em Brasília, eu estou falando para pessoas que não sabem, não moram em Brasília, mas podem, né, conhecer Brasília de alguma maneira. Nós temos aqui, perto aqui da minha casa, tem um shopping. Então, quando é agora, você chega ali, passa, né, na parte de trás do shopping, você vê o tanto de barraca, de lona, de plástico, o tanto de pessoas ali, que saem ali, crianças que estão ali, tudo elas estão ali pedindo alguma coisa. É uma escassez muito grande que aquelas pessoas estão vivendo. E nós, muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, porque não está faltando nada para nós, porque nós temos o alimento para nós, porque temos a nossa casa abastecida, se nós não tivermos cuidado, nós esquecemos dessas pessoas. Eu louvo a Deus porque a nossa associação, a BPF, que é a Associação Beneficente Projeto Florescer, nós pudemos assistir este ano já, graças ao Senhor, 510 famílias. Então, graças ao Senhor que nós podemos fazer isso. E nós não vamos esquecer nem deixar de fazer. Então, a escassez de alimento é muito grande. A Bíblia, lá em Isaías, capítulo 58, diz que eu vendo o nu, eu cubra. Vendo com fome, eu dê alimento. Então, isso é bíblico. Eu preciso entender
que se Deus me deu a possibilidade, eu devo dar assistência a essas pessoas de alimento que elas precisam. Mas há uma outra escassez de trabalho. Com essa pandemia, nós vimos quantas pessoas perderam seu emprego, deixaram de trabalhar por causa de tudo isso. Quantas pessoas estão aí precisando trabalhar? É uma escassez muito grande de trabalho. São milhões de desempregados que nós temos no Brasil. Então, isso é muito sério. Então, isso é outra escassez na área material. Escassez de trabalho. Porque, meu irmão, meu querido amigo, você que está me assistindo agora, ou vai assistir depois, deixa eu te falar uma coisa. A autoestima de uma pessoa, ela vai lá embaixo, quando essa pessoa não está trabalhando. Quando ela está dependendo somente das pessoas para ajudá-la. Não há nenhum problema ajudar, não há nenhum problema ser ajudado, mas a pessoa fica com a autoestima lá embaixo, porque ela está desempregada. É a escassez de trabalho. É muito grande. É muito grande. E nós temos que orar, nós temos que clamar, e nós temos que dizer assim: Senhor, dá-me condições de eu poder ajudar a essas pessoas. Quantas vezes você tem me ouvido aqui nas lives, eu dizer assim: irmãos, amigos, vamos ajudar aquelas famílias, vamos doar alimento, vamos fazer isso. Tem aqueles servos do Senhor, tem aqueles amigos que doam, que ajudam, que estão ali, não é? Mas poderíamos fazer muito mais se nós entendêssemos que nós precisamos atender as pessoas, tanto na escassez de saúde, de alimento, de trabalho. Há um outro tipo de escassez que é terrível também, é a escassez de roupa. Quantas pessoas estão aí pedindo uma camisa, pedindo uma calça, lá na igreja, ali, quantas pessoas chegam ali, e elas dizem assim: você pode me arrumar um tênis? Você pode me arrumar uma calça? Você pode me dar uma camisa? E quantas pessoas têm sido assistidas ali? E a gente percebe a escassez de roupa. A Bíblia diz: vendo tu nu, o cubras. É isso que a Bíblia diz. E eu tenho que fazer isso. Foi a mim, foi a nós que Deus nos deu essa responsabilidade. Você que está abastecido. Olha para a tua casa. Olha para você. Olha para o teu guarda-roupa. Olha quantos tênis você tem. Quantos vestidos ou quantas calças, quantas blusas você tem. Olha aí. Vê aí no teu guarda-roupa quantas tu tem. E você vai ver que tem roupa que tem mais de ano que você não veste. Lembre-se, junto comigo, vamos nos lembrar que há pessoas que estão sofrendo dessa escassez de roupa. E a Bíblia diz que nós devemos ajudar essas pessoas. Então elas estão sofrendo. Quem sabe você tem aí uma camisa, tem uma calça, tem um sapato, tem um tênis, tem meia. Você tem isso na sua casa. E ninguém está usando mais, está aí, mas está boa, não está rasgada. Não dê nada para ninguém que esteja rasgada, né? Está boa, pode ser vestida, pode ser usada. Faça isso. Vá lá no seu guarda-roupa, dê uma olhada e diz: essas aqui tem quanto tempo que eu não visto? Tem quanto tempo que eu nem pego nessa blusa, nessa roupa? Lembre de alguém que está precisando de roupa. Lembre de alguém que está nu, ou a roupa está rasgada, ou está vestido naquela única roupa. E você tem possibilidade, eu também temos possibilidade de suprir essa necessidade. Então vamos suprir a necessidade dessas pessoas, como diz a Bíblia. Jesus Cristo, ele fala muito sério conosco sobre isso. Quando ele disse assim, ó: eu estive com fome e você não me deu comida. Eu estive doente e você não me visitou. Eu estive sem roupa e você não me deu para vestir. E aí, diz a palavra,
que vão chegar e dizer assim: Senhor, mas quando foi que nós não fizemos isso? Quando foi que nós vimos o Senhor sem roupa e não demos? E não vestimos? Quando foi que vimos com fome e não demos de comer? Com sede e não demos de beber? Doente, hospitalizado e não fomos te ver? Jesus disse: quando vocês deixaram de fazer para um desses meus pequeninos. Querido, deixa eu lhe falar uma coisa. Quando alguém chega pedindo alguma coisa para você, guarde isso que eu vou lhe dizer. Em nome de Jesus, guarde isso que eu vou lhe dizer. Quando alguém chega para você e pede alguma coisa, aquilo ali é uma oportunidade de que Deus está lhe dando de você suprir a necessidade daquela pessoa e Deus abençoar a sua vida. É dessa maneira. Então, quando eu faço isso, agora eu não faço, e nós não devemos fazer com o sentimento de barganha, de troca, de retorno de Deus. Não, nós devemos fazer pensando no nosso próximo, pensando naquele que precisa, sem eu pensar que Deus vai me abençoar. E Deus é tão justo, tão maravilhoso, que Ele não deixa de nos abençoar. Então, isso é escassez de roupa. Então, outra escassez, irmão, que está junto com essa de roupa, normalmente, que é calçado. Quantas pessoas estão aí sem ter o que calçar? Ou o que está calçado já não serve mais, já teria que ter, né, jogado lá no lixo, porque ele não tem mais uso, em hipótese alguma, que já acabou. Eu me lembro que certa vez eu cheguei, vi uma pessoa que estava, ela veio falar comigo, veio conversar comigo, e ela estava, eu vi os tênis, eu olhei para os tênis dela, ela praticamente estava somente com a parte de cima do tênis, embaixo estava só a metade, ela estava pisando no chão, parte do pé no chão, parte ainda na outra metade do tênis que tinha. Aí o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu fiz o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. E outra coisa, meu irmão, eu não estou fazendo nada demais. O que eu estou fazendo é o que a Bíblia me ensina que eu devo fazer. Aí eu fui, arrumei um tênis para ele, né? Era um rapaz, arrumei esse tênis, disse para ele calçar, ele calçou, o tênis deu certinho. Aí eu disse assim: mas vamos fazer o seguinte, vamos lavar seus pés primeiro, para depois você calçar o tênis, limpe os pés, vai ficar melhor. Isso é mesmo, tem 2 dias que eu não tomo banho. Então, meu irmão, ele foi, lavou os pés direitinho, calçou o tênis, saiu, me agradeceu. Aí eu disse para ele: olha, agradeça a Deus, agradeça ao Senhor Jesus, porque foi Ele que usou a minha vida para te abençoar. Eu não estou fazendo nada demais, eu estou fazendo o que Jesus me ensinou que eu devia fazer. Então, amados, quando você vê alguém assim, está sem calçado, ajude. Ajude, viu? Outra escassez enorme que nós temos é transporte, não é? A gente vê aí essa confusão todo o tempo, a televisão mostrando, a televisão falando que não tem transporte, o transporte urbano não é bom, que muitas pessoas têm sofrido e sai na hora, não sai na hora, não chega na hora, é cheio o tempo todo. É o que mais a gente ouve, não é, meu irmão? É o que mais a gente ouve. Agora, olha só que coisa tremenda. Deus deu a você e a mim a condição de termos um carro particular. Preste atenção nisso. Um carro exclusivo para a minha família e você para a sua. Olha, eu vou dizer para você quantas vezes eu fiquei tão feliz porque alguém chegou e disse assim: olha, eu quero te dar uma carona. Eu tive um período que eu morei lá no Penorte, eu e a Marilícia, minha esposa, e nós tínhamos só o Davi, nosso filho pequeno, bem pequenininho. A gente ia de ônibus, chegava, estava chovendo, um escuro maior do mundo, né? Muito escuro, a gente quase não enxergava o caminho para poder chegar. Mas eu ficava tão feliz, mas tão feliz, tão grato a Deus e àquela pessoa, quando ela dizia assim: olha, eu vou levar você e a sua família em casa. Meu Senhor, que presente eu estava recebendo, que aquilo me alegrava o coração, me dava
algo muito profundo dentro de mim, porque primeiro eu agradeci a Deus, e eu agradeci também àquela pessoa que Deus estava usando para me abençoar. Então, irmãos, quando você puder fazer isso, tiver condições de fazer, faça, ajude, coloque alguém no seu carro que foi Deus que lhe deu. Você só comprou ele porque Deus lhe deu as possibilidades de comprar. Então, você está vendo alguém, está saindo do culto, né, meu irmão? Saindo do culto, terminando ali o culto na igreja, você sai, olha, vê uma pessoa, e aquela pessoa, você sabe que ela não está tendo carro, ela vai ter que chamar um Uber, ou ela vai ter que fazer alguma coisa. Ofereça. Não custa nada chegar, posso te dar uma carona, vamos comigo? Eu me lembro certa vez que eu fui pregar em uma igreja, lá no Novo Gama, né? Aqui no Novo Gama, eu fui pregar. E quando terminou o culto, o pastor da igreja chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor podia levar essa família para mim? Era uma irmã com mais 3 filhos. Você pode levar, pastor, para mim? Ela mora, disse onde era. Ela disse: posso, meu irmão, não tem problema nenhum. Estava eu sozinho no carro, não tinha nenhum problema. Posso levar. E levei. Quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei numa rua, ela disse assim: pastor, o senhor pode me deixar aqui? Eu digo: onde é que você mora? Não, eu moro lá do outro lado. Meu irmão, aonde ela me mostrou, dava quase 1 quilômetro que ela ia andar a pé. Eu disse: minha irmã, eu vou levar você e os seus filhos lá na porta da sua casa. Disse: não, pastor, não precisa não. Precisa me levar não, pastor. Aí eu brinquei com ela. Eu disse assim: minha irmã, quem vai te levar é o carro. Não sou eu não vou levar você nem os meninos nas minhas costas. O carro é que vai levar. Então, minha irmã, não tem nenhum problema. Ah, mas o senhor vai gastar combustível. Eu digo: meu irmão, não tem problema também não. Então, levei aquela irmã com seus filhos até a porta da casa dela. Meu Senhor, eu não ia ficar em paz, meu Jesus, se eu deixasse aquela irmã numa distância daquela com 3 crianças. Eu não conseguiria. Então, deixei, ela entrou em casa, eu vim para casa, pronto, glória ao Senhor. Foi atendida a necessidade. Querido, eu queria deixar essa palavra para você nessa tarde. A escassez. O assunto dessa semana é a abundância na escassez. Então, eu posso fazer com que alguém tenha abundância na escassez, Deus usando a minha vida para a sua glória. Fale isso, faça isso, pense nisso. Coloque isso no seu coração. Diz: eu não vou deixar mais passar a oportunidade, né, quando chegar a mim. Faça isso e você vai ver como Deus vai fazer na sua vida. Não é? Na próxima quarta-feira eu estarei falando sobre a escassez emocional. Não é? Então, guarde bem aí, porque vai ser muito bom. Eu tenho muita coisa para passar para você. Amém?